reis dos chutes rodados. Ele faz os espacatos mais memoráveis do cinema e pode ameaçar seu casamento com uma mera dança do acasalamento. Ele é Jean-Claude Van Damme. Se você não assistiu os seus filmes durante a década de 90 e anos 2000 como eu, pelo menos deve definitivamente se lembrar das várias propagandas na televisão de seus filmes com o narrador da Globo ou SBT. Jean-Claude Van Damme. Ela é automática. Ele já está armado. A melhor defesa é um bom ataque. Já tem um plano. Está com muito ódio. Briga como ninguém. Nascido em 1960 em Bruxelas, na Bélgica, ele treinou karatê desde os 10 anos de idade, além de praticar kickboxing e balé, o que lhe deu a habilidade de fazer seus espacates que tanto se destacam nas telonas. Graças aos seus treinamentos intensivos na arte da luta, ele entrou em competições de artes marciais onde ganharia a maioria das lutas que ele combateu. Suas habilidades no tatame lhe deram confiança em seu sonho de ser um ator de Hollywood, além de abrir um ginásio de luta em seu país, o qual a grana que arrecadou lhe serviu para se mudar para os Estados Unidos em 1982. 2 anos depois, trampando no país, começaria trabalhando na figuração pela Canon Filmes em breakdance, ritmo da rua, aperfeiçoando sua obra-prima dos clubes de danceteria. Lá, ele conheceria Chuck Norris e viraria parceiro de treino em luta e também dublê em seu clássico filme Braddock em 1984. Seu primeiro papel significativo foi em Retroceder Nunca, Render-se Jamais, de 1985, interpretando um lutador soviético do mal típico daqueles tempos que batia nos mocinhos e teria que ser derrotado no ringue pelo protagonista. O filme foi um fiasco devido às similaridades da trama com Karate Kid, além dos personagens não serem tão marcantes quanto o clássico com Miyagi e Daniel San. No ano seguinte, Van Damme iria tentar emplacar o papel de predador do Schwarzenegger, mas o extremo desconforto da roupa do alienígena o fez desistir do antológico papel. Mas finalmente ele conseguiria seu estrelato e deslanchar para a fama com o Esporte Sangrento em 1988, baseado em uma suposta história verdadeira em que um tal Frank Dux teria vencido uma competição secreta de artes marciais chamado Kumite em 1975. Verdade ou não sua história, o filme foi um sucesso, apresentando Van Damme ao mundo todos os seus paranauês e sua capacidade para atuações memoráveis. Arrecadando 50 milhões de dólares na bilheteria com apenas 2 de orçamento, daí para frente, Jean-Claude Van Damme ganhou os louros de seu esforço. A década de 90 veria uma barragem de filmes considerados clássicos pelos seus fãs, como Kickboxer, Leão Branco, o Lutador Sem Lei, Duplo Impacto, Soldado Universal, Time Cop, o Guardião do Tempo, Morte Súbita e Street Fighter, o filme, só para citar alguns. Ainda que alguns, como esse último, sejam grandes pérolas do entretenimento. Devido ao declínio da qualidade de seus filmes ao final da década de 90 e a bilheteria decadente como ocorreu com A Colônia e Soldado Universal O Retorno, suas obras passaram a ser lançadas no Video On Demand, filmes lançados exclusivamente para locadora para aqueles casos em que não se espera grande bilheteria e que seria mais custo-benefício vender ou alugar DVDs, ou mais recentemente, disponibilizar em catálogos de streaming.
Destino similar ocorreu com seu concorrente Steven Seagal, que começou nas telonas no final dos anos 80, mas desde os anos 2000 seus filmes só saem em vídeo on demand com qualidade cada vez mais duvidosa, além de mais preguiçoso, utilizando dublês para quase todas as cenas de luta. E o filme que eu selecionei para esta fase vídeo on demand do Van Damme é Derailed de 2002, que na tradução livre seria Descarrilhado, mas que o Brasil optou por chamar de Agente Biológico. Então, vamos pegar esse trem rumo à decadência. Iniciamos na Eslováquia, onde uma mulher tem problemas com um carro em frente à instalação militar. Mas problema quem vai ter mesmo é o guarda que cai no truquinho barato dela. Usando as artes de infiltração avançadas do Metal Gear, ela adentra a instalação e facilmente arromba o cofre usando um laser. Ok, a referência deveria ter sido do 007, que também utiliza um laser em seu relógio em Um Novo Dia para morrer, lançado no mesmo ano deste filme. Lá, ela consegue encontrar o título brasileiro do filme, Um Agente Biológico. Algum tempo depois, em Viena, na Áustria, o nosso protagonista Jacques Christophe, agente da OTAN, o qual chamarei de Van Damme pela praticidade, é convocado às pressas para uma missão enquanto está de férias com a família. Galina Konstantin. She's a high-tech thief who's been slipping us information for years. Now she's acquired some critical information on the reactionary party in Slovakia. I need you to handle the extraction. Curioso! Até engana o espectador, fazendo a gente acreditar que estamos vendo uma vilã em ação tentando roubar uma arma biológica para realizar algum atentado mortal. Mas quem fica puto nessa história mesmo é o Van Damme, que tem que ficar inventando historinha para cobertar ser um agente secreto para sua esposa e filhos, dizendo que vai encontrar um cliente importante para a venda. Aliás, como curiosidade, o próprio filho do Van Damme, Chris Van Damme, interpreta o filho do protagonista. É um filhoception tamanho que o seu personagem tá seguindo os passos do pai e tá dando chute rodado igualzinho. Come on, faster. Yeah, that's right. Tal pai, tal filho. Rumo em missão, vamos para Bratislava, capital da Eslováquia, onde Van Damme encontra a agente Galina num teatro local para ajudá-la a escapar do país, entregando um passaporte falsificado e passagem de trem para Munique. Caramba, nem eu com toda a minha ruindade e furtividade seria capaz de ser descoberto tão subitamente quanto esses dois. Eles pegam o caminho não usual de fuga pelas cordas do teatro. De alguma forma, conseguem despistar os soldados após breves altercações e até conseguem se misturar na multidão, estando apenas a uma carona de distância para se livrarem da rascada. Sorry, emergency. O que o Van Damme tá fazendo? Era só ter entrado de passageiro que conseguiria sair de fininho numa boa. É tipo você despistar a polícia no GTA quando as estrelas de procurado começam a piscar para desaparecer, e aí você cometeu um delito à vista de todo mundo só para a polícia voltar ao seu encalço. Deve ser para botar emoção no filme, não é possível. E apesar de ordens explícitas de capturá-la viva, os militares insistem em atirar indiscriminadamente, provando que esses caras não receberam instruções prévias ou são mais indisciplinados que um bando de bárbaros. Van Damme faz o seu melhor para despistar os perseguidores, mas às vezes fazer o seu melhor não significa que vai fazer direito, como por exemplo, capotar o carro e desencadear uma sequência de eventos que terminará por causar uma grande explosão.
com direito a CGIs escrotas para estragar uma explosão bem feita. E sem mais nem menos, os dois conseguem chegar à estação ferroviária intactos. Parece que os militares simplesmente desistiram de persegui-los após a explosão, mesmo estando ali por perto. Para conseguir entrar no trem sem ser reconhecida pelas autoridades, Galina se disfarça colocando uma peruca loira que mais chama a atenção do que disfarça. Mas sabe o que é pior? É ver o guarda que inspeciona o passaporte dela com uma foto de procurada dela no jornal, comparando lado a lado com descrições detalhadas de sua aparência e falhar reconhecê-la. Ela e Van Damme passam de boa e, para piorar a situação, esses militotários prendem uma mulher que não se parece com ela. Eu até posso aceitar a possibilidade dela não ser reconhecida por pintar o cabelo, mas isso aí é demais para engolir. O trem parte e sai das fronteiras da Eslováquia. Durante uma escala, pessoas altamente suspeitas sobem a bordo. Suspeitas, pois são terroristas com intenções muito hostis, pois matam o condutor e tomam o controle do trem, além de bloquearem os sinais de celular com gerador de interferência. Enquanto isso, para surpresa do Van Damme, sua família está a bordo desse mesmo trem, pois resolveram surpreendê-la em sua cabine para comemorarem seu aniversário. Só que a comemoração termina virando erroneamente um caso de família. This is my new client. Your new client. I'm Galina Konstantin. A esposa deve estar pensando que Galina é um nome bem apropriado para você. Mas o que me chama a atenção é o fato da esposa não escandalizar com a suposta trairagem do marido. Ela sai zangada, toda comportada e apenas avisa que irá embora com os filhos na próxima parada, sem gritaria nem agressão. Realmente uma boa educação, evitam tretas típicas como vimos nos programas de barraco e baixaria que tanto permeiam a TV brasileira. Mas não há tempo para novelinhas por mal entendidos. Os terroristas invadem e tomam os passageiros como reféns, incluindo Van Damme, além de eliminarem os seguranças do trem. Só que o nosso herói não pode ficar parado o resto do filme fazendo nada, né? Ele mete a bica no meliante e vai embora com ele sem ninguém ver ou ouvir o alvoroço todo? Assim fica fácil ser herói do filme quando os vilões têm os sentidos retraídos. Galina tenta pular do trem, mas é impedida por Van Damme. Ela quer fugir do líder dos terroristas. You'll kill yourself. It's better than letting Mason Cole get his hands on me. Mason Cole. He's here, on this train. If he finds me, I'm dead. Para uma agente secreta, está muito popular, hein? Primeiro sua identidade é conhecida pelos eslovacos e agora um bando de terroristas? Aprendeu a ser sigilosa com quem? O James Bond? What the hell is this? None of your business. Don't! Some kind of drug? Will infect everyone on the train. Biological weapon. They call them SP-43. It's a mutated strain of smallpox mixed in with several other pathogens. E como os terroristas sabem que ela tem esse agente biológico? Precisou de uma agente secreta para roubar do governo e provavelmente de uma agência de inteligência para saber onde estava localizado. É muita conveniência, né? Eles se esgueiram por cima do trem, onde são surpreendidos pelo péssimo chroma key. Mas como a habilidade do Van Damme em furtividade é similar da Galina, são avistados e devem lutar pelas suas vidas.
verdade, fico surpreso que sequer tenham sido avistados depois do Van Damme emplacar aquela fuga à vista de todo mundo e não ser visto. Mais curioso é o momento Jack Bauer de edição 24 horas com telas separadas para mostrar Van Damme e Galina lutando simultaneamente em dois locais diferentes, servindo apenas para deixar o espectador perdido, tendo que decidir onde olhar, especialmente quando toda hora as lutas têm cortes nas cenas, o que já seria desconfortável se assistíssemos uma briga só. Esses cortes rápidos nas cenas de ação são problemas recorrentes no filme todo. Eles perdem a briga e os terroristas têm em posse o agente biológico. That's more like it. Those are mine! Parabéns, sua songamonga! Aliás, palmas para a sorte desgraçada do Van Damme não ter quebrado os frascos durante o quebra-pau. I'm so sorry. Natasha, it's okay. A Galina que derruba os frascos de varíola no chão contaminando todo mundo e quem paga com a vida é a capanga? Essa forçação de barra é só para enfiar o clichê do vilão tão maléfico que mata seus comparsas quando frustrado? Throw her off the train and kill him. Get up, Christoph. Tava pra elogiar o filme que ele tem um chefão que não perde tempo deixando os mocinhos vivos. Mas quando isso ocorre, são os capangas ao seu lado que ficam enrolando de dar logo tiro na cara do mocinho, somente para dar chance dele reagir e escapar vivo. Enquanto os capangas acham que ele morreu e os bandidos chamam um helicóptero para tirá-los de lá, Galina se acerta com um vilão que tem um histórico de amor não correspondido. When I found you, you were nothing but a cheap circus tart hustling the locals. I made you what you are. I know. I'm sorry I messed up. I gave you everything. And this is how you repay me? E pelo visto, o vilão tem a mesma carga dramática emocional do Mestre Wiseau, até quase citando letra a letra as frases de Johnny em The Room. Enquanto ela tenta seduzi-lo para escapar da furada, Van Damme Mas que edição esquizofrênica é essa? Já não basta as lutas cheias de cortes, agora terei que aguentar a edição feita por um gorila ensandecido? Mais ensandecido que o gorila seria o terrorista que o Van Damme encontra na sala de máquinas, que é um total covarde e facilmente neutralizado junto com outro terrorista pilotando o trem e desliga a interferência do celular para contactar seu superior sobre a situação. Enquanto isso, se você acha que a Galina está facilmente usando seus dotes para sair dessa enrascada... You want to strike out on your own? I hope your end is painful. Fuck you. You're already dead. Um casal de terroristas vai atrás do Van Damme, mas claro, nosso herói espera a hora certa para dar cabo dela primeiro para nivelar as suas chances de sobrevivência e depois ir atrás do rapaz. She was the love of my life. Nota-se pela emoção que transborda a tela. Esse filme, além de ter uma sonoplastia clichê igual Parole Violators, tem esses momentos de sons completamente nada a ver, além de... Hã? Qual o propósito desse mortal reverso se não resultou em golpe? Você é o cara dos chutes rodados e espacates, não de pulos inúteis que te fazem parecer um pateta.
Com o capanga eliminado, Van Damme corre para impedir a fuga do vilão por helicóptero, em uma situação muito similar ao que Tom Cruise enfrentou em Missão Impossível, exceto com CGIs baratos, mal feitos, miniaturas pouco convincentes e uma edição com mais cortes que filme violento passando na Globo. Certeza que esses cortes rápidos são para disfarçar a pobreza da produção. É tão similar à situação de Missão Impossível que o Van Damme prende a escada do helicóptero no trem, só que dessa vez condenando-o à destruição. Para mim parece que o roteirista do filme viu Missão Impossível, achou absurda a sequência final no túnel com o helicóptero voando dentro e resolveu fazer sua própria versão no modo mais realista. Só que bem menos empolgante e com trilha sonora tão monótona que não merece ser mencionada. Na confusão e escuridão, Galina furta o agente biológico e consegue fugir. Sim, ela escapou das algemas e o filme não se deu ao trabalho de mostrar como. A última vez que vimos ela, estava mexendo nas algemas sem aparente progresso. É aquele tipo de situação que faz você pensar se divagou ou dormiu no meio do filme quando é só falha de coerência pela edição bagunçada. Com o pessoal mais jovem sofrendo os primeiros sintomas da virose espalhada no trem, visto que a juventude não recebeu a vacina desde a erradicação da varíola em 1973, cresce a preocupação do trem espalhar uma pandemia mortal no seu destino final, Munique, na Alemanha. Van Damme contacta o governo alemão sobre o problema para providenciar uma solução à crise, mas é interceptado por dois terroristas. O maior inimigo do Van Damme depois dos terroristas é a edição picotada que não vai deixar a gente desfrutar essa sequência de ação. O esforço contínuo que o editor faz para esconder o chroma key ridículo em planos propositalmente fechados para que a imagem de fundo apareça o menos possível torna essa sequência toda um desafio ao espectador em entender o que está acontecendo em relação onde os personagens estão sem ter uma dor de cabeça. Caramba! Se carros explodissem com a mesma facilidade que vemos nesses filmes, ninguém ia querer andar com um. E olha que trabalho porco de dublagem! Botando a mesma voz do negão para ser do cara que morreu. E note como nos breves closes no Van Damme, a moto está parada com a edição tentando fingir que está em movimento. A arma dele está disparando festim? Que som é esse? Não é à toa que os capangas não conseguem acertar o Van Damme. Van Damme escapa da morte e do trem, mas logo o alcança novamente para poder parar o trem antes que seja tarde demais e infecte o país. Ele encontra Galina, que de alguma forma produziu uma Uzi e está frustradaça que contraiu a varíola porque ele não a deixou fugir do trem. Mas ele a tranquiliza que os frascos da doença podem ser usados para fazer o antídoto. Mas uma pena que os terroristas descobriram que o Van Damme tem sua família a bordo e os vilões os usam para chantageá-lo a entregar o vírus. Mas que bom que o filho do Van Damme segue os passos do pai, pois... Pro azar deles, outro trem pilotado por um condutor sonolento está cruzando em rota de colisão com eles, resultando numa catástrofe ferroviária.
A batida mata o negão e destrói parte dos vagões, deixando intactos vagões onde os passageiros estão de maneira bem conveniente. É a separação acidental mais limpa que eu já vi. Para impedir a contaminação da cidade, os militares preparam para destruir uma ponte caso não ouçam notícias do Van Damme de que conseguiu parar o trem. We don't need the engine. Let's disconnect it. Eles vão desconectar o vagão do motor do resto do trem, mas o vilão aparece para azucrinar a vida deles. Van Damme luta contra ele entre o espaço desconectado dos vagões. Quase que não deu para ver que ele prendeu o pé num buraco de tão entrecortado a edição. Van Damme tenta parar o trem, mas o engenheiro que projetou esta bagaça é tão inteligente que achou genial que o freio de emergência tem que ser puxado com muita força por pelo menos 3 pessoas para conseguir frear. A ponte é destruída pelos militares, o que ocasiona a destruição dos vagões de trem que saíram desgovernados. E por pouco, os vagões dos passageiros onde o Van Damme está conseguem frear antes de cair no precipício. Com um leve suspensezinho, eles conseguem fugir antes que o vagão caia de vez e todos saem vivos. Com o frasco da varíola assegurado, os passageiros poderão ser curados pela vacina que será produzida na quarentena montada ali perto pela Organização Mundial da Saúde. Mas antes do filme acabar, lembra da conveniência dos terroristas atacarem um trem que continha a bordo a mulher com um tal agente biológico? Então, o chefe que contactou o Van Damme para a missão aparece aí por sei lá que razão. The virus, you have it? Yes, I do. I just have one question. How much you gonna get for the virus? What are you talking about? I don't know what you're talking about. No, I'm thinking clearly. Mason's plan was impossible without inside information. Then explain to me how Mason knew which compartment you booked us in. Pelo menos o filme não deixou esse detalhe passar em branco, mas ainda assim não explica por que o traidor dessa história teria se dado o trabalho de aparecer aí senão para não permitir o vilão escapar livre. Aliás, faria muito mais sentido que o filme terminasse com o traidor tramando nas sombras do que simplesmente mais um roubo sendo executado por Galina. Tá bom, chega dessa piada. Cacarejo, quero dizer. De qualquer forma, ela ser o gancho não dá muita empolgação para uma possível sequência que jamais se materializaria. E também não tinha chance de ter sequência. Com 18 milhões de dólares de orçamento, não conseguiu nem 300 mil doletas em vendas e aluguéis de DVD. Um baita prejuízo bem merecido. É muito desconfortável assistir um filme em que toda cena de ação te deixa com desconforto nos olhos devido a tantos cortes, além de um roteiro cheio de erros de lógica, vilões e mocinhos nada memoráveis, produção barata com efeitos visuais caidaços em boa parte do tempo e sonoplastia ridícula que deveria ser escutada apenas em filmes paródias de comédia. Difícil de acreditar, eu sei, mas não inseri esse som para caçoar do filme. Jean-Claude Van Damme passaria quase todo o resto de sua carreira realizando filmes lançados apenas para DVD e posteriormente para streaming. Seus filmes da fase on demand são tão pouco divulgados mundialmente que há quem diga que o Van Damme sumiu da mídia, apesar de sua filmografia mostrar que ele aparece em 1 ou 2 filmes por ano. E some isso ao fato de que seus filmes são pouco ou nada memoráveis.
Eu mesmo assisti seus filmes em ordem de lançamento e percebi como dos anos 2000 para frente suas produções ficavam cada vez mais fracas, se não ruins, e na melhor das hipóteses medíocres. Uma exceção à regra seria o filme JCVD em 2008, em que o ator interpreta ele mesmo numa obra que faz graça de si mesmo, onde ele reflete um pouco de seus problemas pessoais numa emblemática cena de monólogo de vários minutos feita num take só, demonstrando como ele pode ser um bom ator quando bem dirigido, arrancando elogios da crítica especializada. Porém, infelizmente, seus filmes continuaram sendo ruins apesar desse acerto na crítica. Talvez isso, somado ao fato de que Van Damme vem trabalhando quase sem parar nos últimos 30 anos de sua vida, pernoitando em hotéis pelo mundo para fazer filmes, que ele anunciou que ele irá fazer um filme que irá ser sua despedida, chamado What's My Name? Nesse filme, ele pretende recontar sua trajetória para a fama, além dos fardos de como ficou afastado da família por causa dos compromissos. Ele pretende se aposentar e, quem sabe, talvez rodar o mundo em seu barco para curtir o que resta de sua vida. Mas não pense que estou malhando Van Damme como pessoa, até porque a década de 90 foi seu auge, onde demonstrou o que tinha de melhor tanto como lutador e como ator, ainda que canastrão. Se tivesse que recomendar meu top 3 dos seus melhores filmes para quem não conhece o seu trabalho, eu ficaria com O Legionário, Morte Súbita e Leão Branco, o Lutador Sem Lei, na minha opinião, o seu melhor e mais divertida obra. E fora das telonas, Van Damme, quando não está relembrando seus melhores momentos com sua ginga do acasalamento, está mostrando seu bom humor. Ok, ele vai imitar o Sylvester Stallone. E tendo mais de 60 anos de vida, sua agilidade nas artes marciais não serão tão afiados quanto em seus tempos áureos. Então nada mais justo que terminar sua carreira com um último filme para finalizar por cima, enquanto ainda lhe resta saúde. Se você é fã do Jean-Claude Van Damme, não fique triste que ele vai terminar sua carreira. Fique feliz que ele alegrou suas sessões de cinema, seja fora ou dentro de casa, e que você poderá ver e rever quantas vezes quiser. É sempre interessante ser lembrado de como tudo que é bom um dia acaba, pois faz a gente valorizar aquilo que curtimos. Portanto, Van Damme, apesar de você ainda não ter lançado seu último filme durante a gravação deste vídeo, estou aqui agradecendo pelos fãs pelas suas contribuições ao mundo do entretenimento. Espero que você tenha gostado dessa homenagem. Great job. Eu fico lisonjeado. Mas antes que você possa ir embora, será que você pode dar um esculacho nesse filme aqui? Não! Não. Não é para você xingar o filme com palavrões. É para você mostrar suas habilidades contra o filme. Tipo, dar um chute nesse filme. Será que você conseguiria fazer isso? Caramba, Van Damme! Eu achava que você tinha mais precisão dos seus chutes. Se for para me machucar dessa forma, por que não me chuta logo de uma vez então, hein? It's done! Bem que eu sabia que seria uma péssima ideia fazer chroma key com Van Damme. See you next time. Até a próxima, se eu me recuperar.